Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8 horas e 27 minutos e vamos conversar com o analista e consultor internacional Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Tudo bem? Como é que você está? Um abraço a todos e a todas que nos escutam hoje. Estamos aí nessa situação de confinamento diante da pandemia, né, Chamorro? E parece que o governo Bolsonaro não quer facilitar muito a situação aqui da população, já que a gente tem esse imbróglio entre o país e a China causado, primeiro, né, por postagens recorrentes de Eduardo Bolsonaro e agora também com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fazendo uma postagem de cunho que a gente pode considerar assim racista, xenofóbica, atacando um país que justamente é um dos maiores produtores do mundo de equipamentos de proteção individual e também respiradores, além de outros equipamentos que são necessários e vão ser necessários para o Brasil aqui no combate à pandemia. Como é que você vê essa situação, Chamorro? Bom, primeiro é bizarro ver um ministro de Estado sendo racista com qualquer país do mundo, né? Não só com a China, não pensando apenas numa necessidade estratégica nesse momento de ter uma boa relação com o fabricante de praticamente todos os insumos que o Brasil precisa para poder enfrentar o coronavírus. Então, a situação é tremenda, né? No cenário internacional, o Brasil é visto sem nenhum respeito, não o Brasil como país, mas sim o governo brasileiro, já que esse tipo de atropelo, inclusive, é promocionado, é publicado pelos meios de comunicação que são conservadores, né? Os grandes meios de comunicação do mundo inteiro também, perdão, olham com certo susto, né, sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas há um outro problema também, né? A dificuldade agora, a China acabou de anunciar que vai comprar estrategicamente soja dos Estados Unidos. A China praticamente consome, compra e importa 80% da produção de soja do Brasil e também de carnes. Então a situação é muito delicada, já que praticamente o que sustenta a economia brasileira nesse momento, que é a exportação de commodities da indústria agropecuária brasileira, nesse momento acaba sendo afetada, já que o seu principal comprador começa a indicar que vai comprar de outros mercados. Isso é muito perigoso, porque não só estamos levando o Brasil a crise do coronavírus, pelo absurdo do Bolsonaro de indicar que isso daqui é uma gripezinha e chamar as pessoas para saírem para a rua, na contramão da OMS, perdão, mas também levando o Brasil para um caos econômico, já que praticamente seus principais produtos de exportação têm como fim a China, e a China já indicando que vai preferir comprar dos concorrentes do Brasil, né? Isso, obviamente, vai na mão dessa barbaridade internacional, de relações internacionais, essa falta de respeito na relação entre países que até hoje sempre tiveram uma muito boa relação política e comercial. E nesse caso, né, quando o próprio presidente da República fala de gripezinha, minimiza a pandemia, indo no sentido contrário do que a grande maioria dos países tem feito em relação à pandemia do coronavírus, ainda dá vazão a isso, né, Chamorro? Porque os países podem, de repente, adotar medidas consideradas sanitárias para justamente barrar as importações aqui do Brasil. Isso pode ser prejudicial não só com a China, mas também com outros países. Não, sem dúvida. Mas só se a China deixar de comprar os produtos brasileiros, o Brasil vai quebrar. Você não dá tempo de você... A China é o país que tem a maior liquidez do mundo, é o maior mercado do planeta, e é a segunda economia do planeta, e em poucos anos, provavelmente em 2, 3 anos, já vai superar a economia dos Estados Unidos e será a principal economia do mundo. Então você não pode ir contra o seu principal cliente. Vamos falar para as pessoas que estão ouvindo, né? Assim, quem tem um negócio, tem o seu mercado em casa, você tem qualquer tipo de comerciante, uma PYME, né? Uma pequena e média empresa. Imagina você depender 80% das suas vendas de certos produtos que mantêm o seu negócio funcionando, que te dão lucro, que dão aquela capacidade que você tem de ter dinheiro em casa no final do mês. Então você briga, você ofende, você é racista, você fala barbaridades, estupidezes em relação àquele teu principal cliente.
é um suicídio. Eu não entendo o que eles estão querendo no final das contas, já que você tem uma dificuldade, você está criando uma dificuldade, não uma tensão política entre países, você está destruindo a tua relação com o teu principal cliente. Então, eu não entendo também a elite brasileira que continua apoiando o Bolsonaro, e o Bolsonaro praticamente destruindo a sua capacidade exportadora, já que se a China decidir por uma questão política importar de outro lugar a soja, a carne brasileira e qualquer tipo de produto agrícola, já que a China consome praticamente tudo que o Brasil produz e exporta, então a gente vai quebrar a indústria brasileira, o mercado inteiro agropecuário, são milhões de empregos, a gente está falando o Brasil vai quebrar. Eu não entendo o que o Bolsonaro está pensando que vai ganhar com isso daí. E eu não entendo também a indústria agropecuária brasileira tão forte, tão potente, com um lobby tremendo, que é também um lobby que também gera crises ambientais no Brasil, aceitar esse tipo de postura é inacreditável, realmente. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Chamorro. Bom dia. Prazer em falar com Oi, você, Marilu. Chamorro. Que bom te ouvir, que bom te ver. Vou te ouvir também. Tava fazendo falta aqui, Chamorro, para a gente fazer essa análise aqui também internacional, Poxa. Hein, Chamorro? Mas vamos lá. Obrigado, sempre à disposição. Obrigada. Bom, em relação ainda ao Brasil, né, cada vez mais o Bolsonaro está como o papel da rainha da Inglaterra, não é isso, Chamorro? Eu queria que você falasse sobre o papel, né, da ala militar neste momento. A gente teve ontem esse embate, né, em relação à possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ao que parece, alguns da ala militar também entraram em cena. Eu queria que você falasse desse papel hoje dessa ala, né? Inclusive, há quem diga que seja a ala mais moderada aí do governo Bolsonaro. Como é que você analisa esse papel dos militares agora? Bom, eu acho que de alguma forma também a falência, o fracasso do governo Bolsonaro é um fracasso dos militares no poder, né? O Bolsonaro, ele é um ex-capitão do Exército, tem um vice-presidente que é um general, praticamente quase todo o seu gabinete é formado por militares. Então, se o governo continuar nesse desastre, obviamente arrasta junto a ele a reputação dos militares, né? Normalmente, quase todos os países da América Latina e quase todos do mundo, os militares são vistos como a instituição mais respeitada pela população. E nesse caso, então, esses militares que realmente decidiram tomar uma atitude política, né? Não apenas na sua carreira militar, mas já na vida civil, nesse momento seriam levados para o abismo, né? Que o Bolsonaro já caiu nesse sentido. Então, a atitude de terem reforçado e manter o ministro da Saúde como empossado, né, na sua carteira, seguindo a gestão da crise do coronavírus e batendo de frente com as barbaridades, as ridiculezes do Bolsonaro e da sua família, então, obviamente, demonstra que os militares não estão dispostos a jogar ao lixo a sua reputação, que até agora no Brasil é relativamente respeitada, apesar de terem mantido uma ditadura de 24 anos, ter assassinado, torturado, desaparecido pessoas. A população ainda respeita muito as Forças Armadas do Brasil. Isso, inclusive, porque a Comissão da Verdade, né, nunca o Brasil realmente pôs sobre a mesa o seu passado, a sua história, para realmente saber o que aconteceu e apontar aqueles militares que cometeram genocídios no país. Inclusive, a lei da anistia permitiu esconder, guardar na gaveta todo esse tipo de coisa. Então, isso permitiu salvar um pouco a reputação dos militares, que nesse momento está sendo absolutamente destruída por um louco, né, um doente, que é o Bolsonaro, e que nesse momento, porque não é só o traço de doença do fascismo, do genocídio, de falar que tem que matar o outro, é uma pessoa que realmente comete erros que não levam a sua imagem a nenhum lugar, não levam o seu governo a nenhum lugar. Então, é praticamente infantil a forma de gerenciar o país e o seu suposto gabinete. Agora, é evidente que ele já não tem controle sobre o seu gabinete, né? Um presidente que faz um joguinho de ameaça, se reúne com outro para ameaçar o ministro que vai sair, e saem os seus
os seus subordinados a avisar que, na verdade, tudo está certo, tudo está mantido, o ministro da Saúde fica, isso quer dizer que você não tem controle do seu gabinete, né? Quem conhece o poder sabe que isso nunca aconteceria num presidente que realmente tem o mando. E, além disso, é importante entender que o Bolsonaro é apenas um capitão, né? Acima dele tem os generais, tem outros importantes nomes, né, que ocupam um status dentro das Forças Armadas, numa hierarquia superior a ele, e eles realmente têm essa postura com ele, apesar dele ser o comandante-em-chefe nesse momento. Porém, comandante-em-chefe do quê? Já que ele não tem governabilidade e não tem o poder sobre a sua equipe. Muito bem, e Chamorro, nesse momento que a gente está vivendo nessa pandemia do coronavírus em diversos países, como é que você analisa aí a decisão, né, da Marinha Americana ter enviado navios aí para as proximidades da Venezuela, com o pretexto aí de uma guerra contra o narcotráfico? Bom, primeiro, falando da guerra contra o narcotráfico, isso é ridículo, porque quase toda a droga que chega aos Estados Unidos da Colômbia sai pelo Pacífico. A Venezuela fica no Atlântico, é num outro oceano. Então, você não vai bloquear absolutamente nada em relação ao volume de drogas que sai da Colômbia, destino aos Estados Unidos. Isso sai pelo Pacífico, chegando pela América Central ao México e aí entrando nos Estados Unidos ou chegando em El Salvador ou na Guatemala. Então, na verdade, a atitude dos Estados Unidos vai sustentado por duas coisas. Primeiro, esse ano é eleitoral, né? Vamos lembrar que o Donald Trump está disputando a sua reeleição, e essa atitude extremamente ostensiva e ameaçante, né, ameaçadora contra a Venezuela tem a ver com a mobilização dos setores mais conservadores da Flórida, né? Lembrando que na Flórida moram toda a oposição ao governo venezuelano, né? Toda aquela força política conservadora, antiprogressista em relação a anti-latino-americana, porém que são latino-americanos, eles moram na Flórida. Então, ele está jogando para a torcida. Isso é importante, já que praticamente os hispanos, né, grandes setores latinos que moram nos Estados Unidos são conservadores, e essa pressão dele em cima do presidente Nicolás Maduro ajuda no momento eleitoral. E a segunda leitura é que a Venezuela tem um dos melhores resultados na gestão da crise do coronavírus, né? Apesar do país sofrer uma crise econômica induzida pelo bloqueio financeiro econômico dos Estados Unidos, apesar de todas as dificuldades que o país tem nesse momento, ele tem absoluto apoio da China. Então, todos os dias a Venezuela recebe aviões cargueiros gigantescos com toneladas de equipamento, luva, tudo que a China tem para combater o coronavírus, a China está enviando para a Venezuela, e a Venezuela está conseguindo fazer uma gestão, apesar da sua gravíssima situação econômica, uma gestão muito boa. Para você ter uma ideia, a Venezuela fez um mapeamento de toda a população através de questionários online, através de um site, também através de ligações, e conseguiu identificar muita gente que teria as características do coronavírus para poder fazer de maneira mais eficiente o cerco, né, epidemiológico, inclusive mandando às casas das pessoas equipes médicas de cubanos, obviamente, para poder controlar isso. Então, o volume de pessoas que faleceram e contagiados é muito menor em relação ao resto da América Latina. E isso é um resultado que ameaça também os Estados Unidos, né? Então, você tem uma economia totalmente oprimida, você tem uma economia cercada, você tem um país que você acusa de ditador, que está matando de fome sua população. Então, como pode ser que esse país esteja fazendo tão bem o seu trabalho para conter o coronavírus? Então, é necessário, nesse momento, criar esse bloqueio naval para pressionar a Venezuela e também para continuar enforcando economicamente, já que esse bloqueio naval ameaça algumas transportadoras, né, algumas empresas de transporte marítimo já decidiram realmente parar de ir até a Venezuela, por medo, obviamente, já que isso daqui é uma mensagem, né, à comunidade internacional falando, a gente tem uma presença, a gente vai cercar o país, e todo aquele que tentar trazer qualquer coisa para a Venezuela vai ser visto, inclusive, como um barco que pode estar traindo ou levando drogas para a Venezuela. Então, a situação é tensa. Porém, a Venezuela tem o apoio da China, tem o apoio da Rússia, então isso daqui é uma manobra que tem muito mais um efeito comunicacional, um efeito de pressão política, do que efetivamente militar. Para a gente entender se vai existir ou não uma invasão militar, você tem que ver a composição dessa frota de barcos
militares, né, da Marinha dos Estados Unidos. Quando eles enviam realmente um porta-aviões é que praticamente vai ter uma invasão. E não é o caso, né? Não foi mobilizado um porta-avião, são apenas são apenas alguns destroyers que vão ficar estacionados na fronteira marítima da Venezuela. Perfeito. Vou fazer um bate-bola aqui com o Glauco. Eu tenho mais questões, mas aí vamos lá, Glauco. Agora você. Marilu, na verdade a gente precisa encerrar porque estamos em cima da pinta, mas o Chamorro já fica convidado para retornar aqui no Jornal Brasil Atual. A gente tem outras questões, como os países da América do Sul estão se protegendo, né, da pandemia, falar também da situação do Equador. Já estamos marcando então, Chamorro. Por favor, quando vocês quiserem. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Conversamos aqui com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Esta é a Rádio Brasil Atual.